Muito bom dia para todo mundo. Chegou a segunda-feira, dia 25 de janeiro. Você está vendo imagens ao vivo das câmeras instaladas pela CEMOB na região central da cidade. Essa é a rua Santa Elisa, ali na região do centro, perto do Parque Solon de Lucena, na Lagoa. Já já a câmera vai virar mais uma vez e a gente vai ver toda essa movimentação, que inclusive hoje pela manhã houve uma paralisação rápida dos motoristas de ônibus e por causa disso o trânsito ficou bem complicado ali naquele setor. Na Getúlio Vargas, por exemplo, o trânsito estava interditado pela CEMOB para evitar que os motoristas descessem e acessassem a lagoa. Agora sim, a gente está vendo a Santa Elias com um movimento bem mais intenso e aí, ó, os anéis ali do Parque Solon de Lucena, da Lagoa, a gente está vendo a faixa exclusiva para ônibus, uma fila de ônibus, mas que tudo está circulando de maneira normal. O trânsito está tranquilo agora, já já a gente vai falar sobre esse protesto que paralisou por alguns minutos essa região central da cidade. Olha só, seja útil, ajude os outros, faça coisas que mudem a vida de alguém para melhor. O colega está com alguma dificuldade, não sabe fazer alguma coisa e você sabe, ensine, faça parte da evolução de alguém. Tome atitudes que façam com que os outros à sua volta cresçam. Desperte a gratidão no coração dessas pessoas. Seja lembrado como alguém, gente boa, legal, que não mede esforços para ver os outros bem. Aí você vai ver que quando as coisas dão certo para os outros, acaba dando certo para você também. Previsão do tempo para o litoral. É de sol com chuva de manhã, diminuição de nuvens à tarde, noite com pouca nebulosidade. Você está vendo imagens ao vivo de João Pessoa, aqui na capital, 31 graus. No Agreste, o dia é de sol e aumento de nuvens. Pela manhã, pancadas de chuva à tarde, à noite o tempo fica aberto. 30 graus em Campina Grande, a gente está vendo imagens ao vivo da Rainha da Borborema. Na tarde de ontem, um músico da banda Tuaregs morreu em um acidente de carro. Dainha Batera estava dirigindo em uma rua no bairro de Manaíra quando outro carro avançou o cruzamento em alta velocidade e atingiu o veículo de Dainha em cheio. O músico morreu na hora. Antônio Vieira acompanha o velório de Dainha e tem outros detalhes. Vieira, bom dia. Bom dia, Danilo. Bom dia aos amigos do JPB1. A gente acompanha o velório que acontece em uma central de velórios aqui no bairro de Tambiá. O enterro vai ser logo mais no bairro dos Estados. Daqui a pouquinho a gente traz informações sobre isso. Até já, Vieira. Lamentável essa história. E ó, segundo a polícia, o motorista que dirigia o outro carro estava em alta velocidade. Ele já era procurado pela polícia e, além disso, teria modificado o carro para ficar ainda mais veloz. Ainda hoje vamos trazer todos os detalhes sobre esse caso, inclusive com depoimentos emocionantes dos amigos do músico, Dainha Batera. Tem mais vacinas chegando aqui para Paraíba hoje à tarde. Um novo lote da Coronavac deve desembarcar no aeroporto Castro Pinto. Plínio Almeida tem mais informações. Plínio, bom dia. Oi, Danilo, bom dia a você, bom dia a todos. Que bom começar com uma notícia boa dessas, né? Ontem 36 mil doses da vacina de Oxford, hoje quase 17 mil doses, melhor dizendo, vão chegar aqui também em João Pessoa e daqui a pouco ao vivo a gente vai explicar como essas doses vão ser distribuídas. Também vai falar da programação da vacinação durante essa semana, principalmente aqui na capital. E eu estou no Laboratório Central porque o LACEN está investigando o caso de uma possível reinfecção, uma mulher grávida que foi atendida na maternidade Frei Damião. Vamos falar com o secretário executivo da Saúde da Paraíba para que ele explique não só sobre a vacinação, as doses, mas também sobre essa investigação desses tipos de casos. Vamos saber se já há uma nova cepa circulando na Paraíba e o quanto isso pode preocupar. Daqui a pouquinho. Até já, Plínio. Obrigado para você. É isso, né? A pandemia não acabou. A previsão é que ainda nessa semana, infelizmente, a Paraíba atinge a triste marca de 4 mil mortes provocadas pelo coronavírus. Hoje nós vamos mostrar o depoimento de parentes de uma dessas pessoas que perderam a luta contra o vírus. Não tinha noção do quanto ele era querido, não só por nós, mas como por outros, que a gente não conhecia. E quem passou pela lagoa hoje de manhã, aqui no centro de João Pessoa, se deparou com uma grande quantidade de peixes mortos, um mau cheiro danado. Mas o que é que causou a morte desses peixes? Vamos atrás de saber as respostas, até porque isso não pode acontecer não, gente.
Participa do JPB1 comigo, envia mensagem para o nosso WhatsApp, que é o 981819700. Você passou pela lagoa e viu esses peixes mortos por lá, ou então viu que o trânsito estava bem complicado? Me conta sobre esse acidente que infelizmente tirou a vida do baterista da banda Tuaregs. Excesso de velocidade do outro motorista dentro da cidade. O que é que você acha? Isso acontece também no seu bairro? Já se deparou com esse tipo de situação na sua cidade? Me diz pelo WhatsApp, é o 981819700. Tá começando o JPB, jornalismo responsável e, em primeiro lugar, compromisso com a comunidade. Vamos começar o JPB1 de hoje falando do acidente que matou o baterista da banda Tuaregs, o Dainha Batera. Na tarde de ontem, o carro em que ele estava foi atingido por um outro veículo que estava em alta velocidade e avançou um cruzamento no bairro de Manaíra. Dainha morreu na hora. Antônio Vieira está ao vivo e conversa com a gente sobre esse assunto. Vieira, bom dia. Isso, Danilo, bom dia a você, bom dia aos amigos que estão acompanhando aí o JPB1. A gente está aqui ao vivo na Central de Velórios, onde daqui a pouco, por volta da 1 da tarde, 1h30, vai começar o velório do Dainha Batera. Dainha, que era um músico super reconhecido, não só aqui em João Pessoa, mas em todo o estado e até fora do estado. Muito requisitado, muito reconhecido, e a comoção é grande na classe, né, nas pessoas que o conheciam, que conseguiram ter a oportunidade de tocar com ele. Ele, infelizmente, foi vítima de um acidente que aconteceu ontem, né, no bairro de Manaíra. A nossa equipe esteve lá no local, momentos depois desse acidente. Vamos ver como foi. O motorista da BMW já vinha praticando direção perigosa. Os policiais da Companhia Especializada em Apoio ao Turista, Ciatur, viram um veículo em alta velocidade e começaram a perseguição. Quando passava pelo cruzamento da Avenida Franco Filho com a Avenida Esperança, em Manaíra, o motorista da BMW não respeitou a placa de pare e avançou. Atingiu um carro na lateral, matando na hora um músico. O condutor da BMW responde a um processo por estelionato no Acre e estava em João Pessoa há 4 meses com a mulher, que chegou no local logo em seguida. Ele informou que só por não estar habilitado havia fugido. A gente não está com nenhum documento dele mesmo, mas assim, puxando pelo nome que ele deu a gente, ele já informou também a gente que é estelionatário no Acre. E estava por volta de 8 meses, passando 8 meses aqui, e teria comprado esse carro tem uns 4 meses. Ele negou o teste do quilômetro. Então assim, vai ser conduzido à central de flagrantes e será feito o termo de constatação de sinais de embriaguez. Foram 2 CPFs consultados no calendário do Detran e nenhum dos dois consta que é inabilitado. A gente tem aqui pelo menos 2 metodologias para ser utilizada, né? Por meio do choque elástico aqui entre os veículos, né? A interação entre os 2 veículos, aferindo distância, massa dos veículos, tudo mais, e também pelo sistema de câmeras, né? A gente já identificou aqui algumas câmeras, vamos atrás dessas imagens. Exames serão realizados posteriormente para a gente avaliar essa velocidade com o máximo de precisão possível, com o máximo de metodologia possível também. O que a gente vê aqui tem um deslocamento enorme, e o sítio de colisão foi ali ainda na Avenida Esperança, tá? Deslocou o veículo Corsa, a gente ainda não terminou de aferir essa distância aqui, mas por pelo menos uns 20 e poucos metros. Se ali a gente tem uma placa de pare, a obrigação então do veículo BMW era parar antes de adentrar na via. Ele não fez isso, também não tem marca de frenagem, como a gente já observou. Foi o Corpo de Bombeiros que retirou o corpo do motorista que ficou preso nas ferragens. Já o motorista que teria provocado o acidente foi levado para a Central de Polícia da capital. A gente vê aí a fatalidade que foi esse acidente, né? Infelizmente, o Dainha Batera, né, foi a vítima, né? Uma pessoa altamente reconhecida, altamente querida no meio musical, no cenário musical da Paraíba, aqui de João Pessoa, fora do estado também. E desde ontem, pelas redes sociais, as pessoas estão se expressando, né, essa saudade e também, ao mesmo tempo, a indignação diante do que aconteceu, né, de ter precocemente, né, tirado aí o Dainha ter partido.
dessa forma tão trágica que foi esse acidente de trânsito que a gente acabou de ver, acabou de acompanhar o registro. O delegado Carlos Otton, ele falou sobre as investigações. Vamos ouvir. Trafegando em altíssima velocidade pelas ruas de Manaíra, fugindo de uma abordagem da Polícia Militar. A abordagem essa motivada justamente por outra fuga de uma blitz que esse mesmo indivíduo tinha feito com um carro que ele trafegava de uma marca importada, um carro com várias adaptações para rachas e corridas de arrancada, e já estava em alerta todas as forças de segurança com relação a esse indivíduo. E ontem não foi diferente. Quando foi abordar, ele preferiu fugir, né, passando em pelo menos 5 cruzamentos, sem que tivesse a preferencial em altíssima velocidade, e assumindo o risco total de produzir resultados desastrosos, como de fato aconteceu. E diante de toda a descrição dos depoimentos e de fotos e algumas imagens que nós coletamos, nós chegamos à conclusão de que ele, na verdade, cometeu homicídio doloso, né, por dolo eventual, por ter assumido o risco de produzir o resultado, e mais do que isso, por ser indiferente a esse resultado, né, que ele acabou causando. Ele e também a sua esposa já foram presos no estado do Acre, notadamente, do Tocantins também, sempre por crime de estelionato, o que nos leva a crer que eles podiam também estar aqui praticando esse tipo de crime. Mas isso é apenas uma análise ainda que está sendo feita de forma primária, que será aprofundada. É triste, né? E assim, a polícia terminou chegando a essas conclusões diante do pessoal que provocou o acidente. Fato é que Dainha Batera foi a vítima, uma pessoa muito querida, muito amada, né, no meio musical. E a gente está aqui ao vivo na central de velórios, que fica no bairro Tambiá. E a família já está aqui, né, muito emocionada. A gente observa ali com algumas baquetas na mão, inclusive a esposa dele, né? Tem amigos aqui já chegando. O velório vai começar por volta da 1h30 da tarde e vai seguir até as 4 da tarde. Às 4 da tarde é quando vai sair daqui da central de velórios um cortejo seguindo para o cemitério Santa Catarina, que fica no bairro dos Estados, para que seja feito o enterro do Dainha Batera, né? Nós deixamos aqui os nossos sinceros sentimentos para toda a família, todos os amigos, toda a classe de músicos, né, que a gente tem aqui, para esse momento tão difícil que é, né, perder uma pessoa tão querida, ele que é referência para tantos outros músicos que temos aqui na cidade e até fora do nosso estado. Danilo, a gente volta contigo. Obrigado, viu, Vieira? Reforço os nossos sentimentos a todos os familiares, amigos, enfim, as pessoas que acompanhavam o trabalho do Dainha. Inclusive, integrantes da banda Tuaregs gravaram vídeos em homenagem a Dainha Batera. Vamos ver. Calmo, tranquilo, apaziguador. Pai, grande músico, grande amigo de trabalho. Saudade sentirei de ouvir. Jefas, bora Jefas! Nas teclas Jefas! Fica só saudade no peito, que amanhã não vou poder falar com o meu Dainha Batera. É com muita tristeza que estamos aqui passando por esse momento e que vamos lembrar sempre da sua alegria e felicidade ao estar fazendo o que ele sempre amava, que era a música. Estamos nos despedindo do nosso amigo Dainha, companheiro, leal, era sempre o primeiro a chegar, um grande amigo que deixou para nós um grande aprendizado, a amizade. Verdadeiro amigo, todos nós da banda Tuaregs estamos sem esse consolo, mas a gente pede a Deus que o receba, porque ele era uma pessoa muito boa e o companheirismo dele vai servir de exemplo para todos nós. Que Deus o tenha. Amém. É difícil falar de despedida, né? Principalmente quando é um cara como o Dainha, um cara maravilhoso, era muito engraçado. Eu me divertia muito com ele nas viagens, no show. Era um cara muito profissional, tava cheio de sonhos aí, com o estúdio montado. E a gente tá sem chão. A verdade é que todos nós da banda estamos sem chão. A gente só quer agradecer o carinho de todos os fãs da banda Tuaregs, desejar muita força para a esposa dele, Sam, para a filha, para toda a família,
porque a gente foi pego de surpresa e realmente é muito difícil tudo isso. Então, muito obrigada a todo mundo e que Deus o receba de braços abertos. Nós vimos, inclusive, na fala do delegado Carlos Oton sobre as investigações que o veículo, que era dirigido pelo motorista que provocou o acidente, já tinha várias modificações para aumentar a potência desse carro, inclusive porque ele praticava rachas e corridas automotivas, como a gente está vendo aí nas imagens. A irresponsabilidade dele custou a vida de Dainha Batera. E assim como disse o delegado, ele vai ser indiciado por homicídio doloso, quando há a intenção de matar. O delegado disse que ele assumiu o risco de fazer o que fez. Infelizmente, essa família e os amigos do Dainha estão sofrendo com tudo isso. Mais uma vez, nossos sentimentos a todos. Vamos mudar de assunto agora, falar do avanço do coronavírus aqui no nosso estado. Desde o último relatório da Secretaria de Saúde, são 819 novos casos, infelizmente 12 mortes a mais. Vamos ver os dados completos? Os casos confirmados são 183.726, as mortes 3.980, quase 4 mil mortes aqui no estado. Os casos recuperados paraibanos que venceram a Covid, ainda bem, são 138.687. Temos também a ocupação dos leitos de UTI por região. Região metropolitana de João Pessoa, 52%, de Campina Grande, 57% e no sertão do estado, 68%. Esses últimos casos confirmados, os novos casos, estão concentrados da seguinte forma: 197 na cidade de João Pessoa, 52 em Souza, em Campina Grande 46 novos casos, em Monteiro 43 e a cidade de Riacho dos Cavalos registrou 42 novos casos da doença. Entre essas quase 4 mil mortes que nós mostramos, a gente resgatou a história de Glaucio Lima, de 55 anos. O radialista, conhecido na imprensa pela generosidade, tinha duas grandes paixões: o Botafogo da Paraíba e a família. Glaucio deixou mulher, 4 filhos e 6 netos. São quase 4 mil mortes de paraibanos assim como Glaucio. Não são números, são pessoas. Eu tive a satisfação e a alegria de trabalhar junto a Glaucio em diversas coberturas esportivas, como treinos do Botafogo, jogos do Belo. E ele sempre foi um cara de um coração enorme, que ajudava os colegas, principalmente aqueles que vinham de fora do estado e tinham poucas informações sobre os times locais. Ele passava essas informações, estava sempre com um sorriso no rosto e disposto a ajudar. Praticou o amor na profissão que ele exercia. E o exemplo do amor está aí, nessa linda família que ele deixou. Meus sentimentos a todos os amigos, familiares e aqueles que acompanhavam o trabalho de Glaucio. A gente fala agora do sentimento de esperança para todas essas famílias que, infelizmente, já perderam 4 mil pessoas aqui no nosso estado. A esperança que a gente tem é a vacina. E daqui a pouco a gente fala sobre isso. Agora há pouco recebemos uma notícia muito triste. O professor de filosofia morreu, ele tinha 33 anos e foi em decorrência à Covid. Você está vendo a imagem. René Von Brau era professor da Escola Cidadã Integral Daura Santiago Rangel, aqui em João Pessoa, e morreu ontem no Hospital das Clínicas em Campina Grande. Segundo a família, ele não tinha nenhuma comorbidade, lutou contra a doença e depois de 20 dias de internação na UTI, não resistiu e morreu. René Von Brau deixou a esposa e um filho de apenas 1 ano. É sobre isso que a gente está falando, sobre essas vidas, essas famílias, essas pessoas. E não precisa ter comorbidade, não precisa ser maior de 60 anos para perder essa batalha para a doença. Eu estava falando de esperança e essa esperança está na vacinação. Inclusive, um novo lote de vacinas da Coronavac deve chegar hoje ao nosso estado. Hoje também começou a ser distribuída a vacinação, as vacinas da AstraZeneca. São 36 mil doses que chegaram ontem de manhã. Quem vai trazer as informações sobre a vacinação aqui no estado é Plínio Almeida. Plínio, muito bom dia para você. Traga essas boas notícias em meio a tudo isso que a gente vem falando durante todos esses meses que são bem difíceis. É isso, Danilo. Boa tarde já, né? Passando do meio-dia, mas trazendo boas notícias, né? Hoje à tarde, por volta das 15 horas, vai chegar no aeroporto Castro Pinto mais um lote de vacinas da Coronavac.
16.600 doses. Ontem tivemos, como você falou aí, mais 36 mil da Oxford AstraZeneca, né? Já é mais um quantitativo para a gente continuar a vacinação aqui na Paraíba, essas doses de esperança para todo mundo. Vou conversar agora com o secretário executivo da Saúde aqui do estado, doutor Daniel Beltrame, para perguntar, doutor, boa tarde, como é que segue essa programação, né? Essas doses, elas são suficientes já para terminar a vacinação do pessoal da linha de frente da saúde? Qual a previsão da chegada de novas doses? Plínio, boa tarde. Olá, Silvio, boa tarde. Olá, Danilo, boa tarde a você que está conosco também no JPB1. Veja, com as 114.880 doses do primeiro lote da Coronavac, que vão se juntar hoje ao segundo lote de 16.600 e ainda as 36 mil doses da vacina Oxford Fiocruz, nós vamos seguir trabalhando para a cobertura dos profissionais de saúde. Estamos aí com doses calculadas para cerca de 61% dos profissionais de saúde, sempre priorizando o profissional da linha de frente. Lembrar, aquele que trabalha em hospitais que cuidam de Covid, unidades de pronto atendimento, enfermarias, terapias intensivas e, eventualmente, unidades básicas de saúde que estão atendendo pacientes com síndrome gripal. Mas também os idosos que estão institucionalizados, os portadores de necessidades especiais que estão institucionalizados. E agora começamos a discutir com todo o estado a possibilidade de alcançarmos idosos mais idosos. Então, decisões e deliberações que o Conselho dos Secretários Municipais de Saúde, o secretário Geraldo Azevedo, o governador João Azevedo e o secretário Geraldo Medeiros tomarão agora ao longo dessa tarde. Quer dizer, então, que a gente já pode avançar para outros idosos, não só os que estão em instituições. Alguns que estão em casa, é isso? Os que têm alguma doença, que estão acamados? Pensar no idoso frágil, essa possibilidade de estar restrito em casa, é um grupo muito vulnerável. Então, deliberação que as autoridades sanitárias da Paraíba seguem em planejamento ainda hoje. Ainda hoje, então, sai essa resposta? Certamente, estamos agora só deliberando com os municípios. Como todos vocês sabem, o Estado, mais uma vez, mostra a sua robusta capacidade logística de distribuir as vacinas. As vacinas de Oxford já estão chegando nos pontos, saíram agora às 7 horas da manhã. E municípios, que são os executores finais da vacina, estão em deliberação conjunta para que possamos seguir avançando. Essa é a ideia do plano mesmo. A gente sabe que são 2 doses, né, para completar a imunização, cada pessoa tem que tomar. Mas aí essas vacinas que chegaram ontem e hoje, são para a primeira dose ou tem que ser feita já por segurança uma previsão de primeira e segunda dose? As vacinas da Coronavac, que estão doses com intervalo de 28 dias, são vacinas em que nós reservamos a primeira e a segunda dose. Então, se você tomou a primeira dose, fique tranquilo, sua segunda dose está reservada na cadeia de frio do estado da Paraíba. A vacina da Fiocruz Oxford, ela tem a possibilidade de fazer a dose um pouco mais avante, entre 90 e 120 dias, o que nos dá margem para eventualmente utilizar essas doses totais, as 36 mil, como primeiras doses. Acho que essa é uma boa notícia, nos ajudando a acelerar o alcance da vacina, aguardando então, num prazo mais largo, a chegada das doses complementares para a vacina Oxford Fiocruz. A gente faz uma pausa rápida aqui na nossa conversa para saber como é que vai ser a programação da vacinação durante essa semana aqui em João Pessoa. Quem explica é o chefe de imunização do município, Fernando Virgolino. A gente tentou agilizar o mais rápido possível a vacinação dos trabalhadores de saúde dos locais referência Covid, UPAs e SAMU. Então foi vacinado aí cerca de 10 mil profissionais em apenas 4 dias e colocou já para iniciar aí a partir de segunda-feira, que é hoje, a vacinação de instituições de longa permanência que está prevista nessas primeiras doses. Então, como pode ser visto, essas doses elas estão separadas, guardadas aqui, para que a gente possa estar aí vacinando essas instituições. Nessa semana também a gente vai ter outras agendas relacionadas à vacinação. A gente vai ter vacinação da Vigilância Epidemiológica, do LACEN estadual, de todos os trabalhadores da atenção básica que estão ativamente contribuindo nesse processo de combate à Covid-19, entendendo que a atenção básica é sim linha de frente e é reconhecida assim pelo município como trabalhadores atuantes nessa complexidade. E a gente está aqui no LACEN, né, Laboratório Central do Estado, para falar justamente de um caso que está em investigação de possível infecção por Covid-19 de uma grávida que está com 22 semanas de gestação. Ela foi atendida na maternidade Frei Damião e ela testou positivo pelo teste RT-PCR, né, aquele que é o mais seguro, considerado padrão ouro, que usa aquele cotonete mais incômodo nas vias aéreas, também na garganta.
e em setembro deu positivo e agora em janeiro, nos últimos dias, também. E isso é o principal indício de que pode haver uma reinfecção. Não é isso, Beltrame? Exatamente. Como sempre, como todos nós já estamos sabendo, nós não paramos de pesquisar as possibilidades de reinfecção, mas não só elas, as possibilidades de mutação do vírus também. Como vocês todos sabem em casa, e a gente tem que poder conviver com tranquilidade com isso, é papel dos vírus mutarem, especialmente os vírus que são de RNA como esse. O vírus da gripe também faz isso, muta de maneira muito importante. E a informação é que hoje nós conseguimos descobrir aqui no LACEN uma mutação daquele primeiro caso de reinfecção divulgado pela Paraíba, o primeiro caso de reinfecção comprovado aqui pelo Templo da Ciência da Paraíba, que é o LACEN. Foi comprovado então que além da reinfecção era uma mutação, a mesma mutação sul-africana, conhecida como E484K, e é muito importante a gente poder fazer isso na Paraíba, porque isso vai nos dando grande capacidade de monitorar as mutações. Nós somos o segundo laboratório central do Nordeste em volume de produção das análises genéticas, mas mais do que isso, nós somos o primeiro em amostras mensais, todos os meses da pandemia. O Laboratório Paraibano, o Laboratório Central de Saúde Pública, conseguiu enviar amostras genéticas. Isso então tem permitido a gente compreender o caminho do vírus pelo país, como ele chegou no Nordeste e como nós vamos ajudar nas outras estratégias de combate e proteção das pessoas ao analisar as mutações. Vocês também fizeram um estudo com os pacientes que vieram de Manaus, não é isso? Exatamente. Quando recebemos os pacientes, toda a estrutura de apoio montada tinha um elemento de vigilância, de observação e proteção. Então, todo o material desses pacientes foi coletado e nós também vamos fazer a análise, já está em andamento o sequenciamento genômico, que vai compor todo esse painel, toda essa visualização que nós temos feito em toda a Paraíba. E o que a ciência então já descobriu, isso pode ser falado de forma segura, é que existe pelo menos uma nova cepa ou mais de uma aqui na Paraíba do vírus. Existem várias cepas, especialmente aqui rodando, a gente tem a 28 e a 33. Isso está acontecendo no mundo inteiro, não é uma peculiaridade da Paraíba, mas qual é a diferença? Saber que cepas estão circulando, saber se você tem cepas que têm mutação. Isso é muito importante porque isso nos ajuda a tomar boas decisões no combate. Não é motivo de aflição, é boa notícia para que a gente possa tomar boas informações e proteger a todos. Muito obrigado mais uma vez pelos seus esclarecimentos e tudo isso, Danilo, reafirma a nossa necessidade de continuar com todos os cuidados. É isso, Plínio. Agradecer a você e também ao secretário executivo Daniel Beltrame, que mais uma vez nos trouxe essas informações. Olha só, desde a semana passada estamos falando sobre as polêmicas nas prioridades da vacinação. A história dos fura-filas, esse assunto está deixando muita gente indignada no Brasil inteiro e não é para menos não. Aqui na Paraíba, o Ministério Público do Trabalho pediu à Secretaria de Saúde aqui de João Pessoa informação das possíveis distorções na execução do plano de vacinação contra a Covid. O procurador Eduardo Varandas disse que quer averiguar se as diretrizes nacionais foram desobedecidas. Hoje, o corregedor-geral do Ministério Público do Estado, Álvaro Gadelha, disse que todos os municípios da Paraíba precisam explicar como está sendo o plano de vacinação. Veja aí o que ele falou sobre isso. Nós estamos pedindo diretamente a cada município, a cada gestor, melhor colocando, que eles nos informem sempre como está sendo essa listagem, esta prioridade, para que possamos ter um quadro geral da situação e, consequentemente, alimente as informações do Ministério da Saúde. Quem, obviamente, vier a não cumprir uma determinação de uma ordem, naturalmente vai sofrer os danos pelo ato que praticar, que seja nocivo à sociedade. Você pode me perguntar, mas Álvaro, que dano? O que é que pode ser feito? Evidentemente que existem instrumentos, ferramentas que o Ministério Público dispõe para poder compor a legalidade ou recompor essa legalidade. Através de quê? De ações que podem gerar, a partir da investigação e comprovação do dano e do dolo, uma ação de improbidade, um requerimento de pagamento de multa, a obrigação de dobrar esta multa caso haja recalcitrância. Então, é preciso saber que todos os instrumentos que nós dispomos hoje, apesar de ser uma matéria nova, essa matéria da pandemia é inédita, mas nós temos instrumentos para alcançar aquilo que nós queremos, que é uma lisura no comportamento da vacinação.
Olha só, inclusive Campina Grande é referência no atendimento à Covid para quase 70 municípios. Um desses municípios é Esperança, que tem quase 30 mil habitantes. Por lá os casos aumentaram muito e isso, é claro, termina sobrecarregando Campina. Você está vendo aí imagens ao vivo feitas pelo nosso cinegrafista Walter Paparazzo em uma transmissão pela internet que mostra um acidente que aconteceu na BR-101, próximo ao quilômetro 94 da rodovia. O que chama a atenção é que esse acidente foi provocado depois de uma perseguição policial. Um carro foi roubado no dia 20, isso aconteceu no bairro dos Estados. Arrotando a polícia militar, quando estava passando perto da marquise da BR-101, no sentido João Pessoa-Recife, avistou o carro e tentou a abordagem. Houve perseguição, até um helicóptero foi utilizado nessa perseguição. A polícia conseguiu prender 4 homens, uma arma e também o carro foi apreendido. Todos foram encaminhados para a central de polícia e, de acordo com a Polícia Rodoviária Federal, parte da rodovia está interditada, como a gente está vendo, para a retirada dos veículos. Por conta da perseguição aconteceu esse acidente. A gente está vendo que, inclusive, uma viatura da Polícia Militar está sendo levada no guincho e o outro carro, que era o carro onde esses suspeitos estavam, está aí, ó, na lateral da pista. Então, para todos que forem passar ali na BR-101, no sentido João Pessoa-Recife, quilômetro 94, houve esse acidente. E agora a gente vai ver os comentários dos telespectadores, pessoal que está participando conosco aqui, mandando mensagem pelo nosso WhatsApp, que é o 981819700. O link do site Paraíba Educa está desde cedo sem funcionar para o formulário de pré-matrícula dos alunos. Os telefones de lá não estão atendendo. Então, o pessoal da Secretaria de Educação do Estado, vamos ver aí o que está acontecendo com o site. O pessoal não está conseguindo acessar, não. Tem mais mensagem, essa é da Maria Fernanda. Já é a 4ª vez que venho fazer o agendamento para tirar RG na Casa da Cidadania e não consigo. O pessoal fala que a culpa é da internet, só pode marcar nas segundas. E assim mesmo, não consegui. Maria Fernanda, você pode, inclusive, procurar o atendimento que está acontecendo ali também no Espaço Cultural, que fica aqui, próximo ali a Epitácio, né? Aqui em João Pessoa, que está tendo esse atendimento. Se você não conseguir, aí o jeito é esperar a próxima segunda-feira para receber esse atendimento na Casa da Cidadania. Rosileide, praticar o ato de vagabundagem em praças públicas e outros locais de diversão não é fazer lazer. Isso também não é democracia, e sim anarquia. Responsabilidade é de todos e todos merecem respeito e devem respeitar. Isso sim é democracia. Tem toda a razão, viu, Rosileide? A pessoa tem que respeitar o próprio espaço e o espaço do outro. As reclamações dos ônibus não são só de lotação. Há meses, os motoristas não estão recebendo o salário correto e tiveram uma redução no auxílio alimentação. É preciso que seja tomada uma providência. Essa situação é ruim para todos que precisam do transporte público. Vocês podem continuar participando, mandando mensagem para cá no WhatsApp, o 981819700. Agora a gente vai para o primeiro intervalo de hoje. Já já vamos mostrar que os motoristas de ônibus aqui de João Pessoa fizeram um protesto para denunciar demissões em massa e falta de condições de trabalho. Já em Campina Grande, um bar foi interditado porque estaria descumprindo as medidas de prevenção contra a Covid. Você está vendo imagens aí. E começaram hoje as matrículas para os alunos novatos na rede estadual de ensino. Também vamos falar sobre o retorno do transporte escolar e as medidas que estão sendo adotadas dentro dos veículos. Você já viu que tem comentários aqui falando sobre essas coisas. A gente volta já. Vocês viram que antes do intervalo eu mostrei os comentários dos telespectadores e um deles falava sobre as condições de trabalho para os motoristas do transporte coletivo aqui de João Pessoa. Pois bem, os motoristas de ônibus fizeram um protesto hoje de manhã no centro aqui da capital. Eles pararam as atividades por algumas horas para alertar as empresas que eles são contra o possível aumento no valor das passagens, além de denunciar a falta de condições de trabalho e a demissão de colegas. Dona Alaide já tinha resolvido o que precisava e estava para voltar para casa quando ficou sem ônibus. E agora? Agora, esperar voltar para poder, porque eu não tenho dinheiro para pagar um aplicativo, eu não vou de pé, isso que é longe. Não só o de Dona Alaide, mas em torno de 40 ônibus pararam no Parque Solon de Lucena às 8h30 da manhã como forma de protesto dos motoristas. Pelo menos 20 linhas das que passam aqui pelo Parque da Lagoa foram afetadas diretamente com a paralisação. Os motoristas se mobilizaram com uma pauta de reivindicações. Eles estavam contra um novo aumento de passagem e a perseguição dentro das empresas. A gente tem alguns pontos, que são as demissões,
certo? Em massa, mesmo com a ajuda financeira de prefeito, de governador, do governo federal. Somos contra esse aumento de passagem. Os ônibus estão andando super lotados, com alto nível de possibilidade de pegar um Covid-19. Queremos o apoio da Justiça, o apoio do Ministério Público. A intenção do protesto foi de deixar os ônibus parados até às 11 da manhã, mas a direção do Cintur esteve no local para buscar uma negociação. Perseguição é algo que a gente vai esperar que eles nos relatem do que se trata. Quanto ao aumento de passagem, ninguém está querendo aumentar a passagem. Nós já fizemos contato com a CEMOB, como já é de público. Nós mensalmente transferimos para a CEMOB, informamos para a CEMOB os custos do sistema. Contratualmente, em janeiro, a CEMOB faz essa revisão. E não se tem em pauta, não se tem em mesa, não é interesse do Poder Público Municipal, não é interesse do Cintur que se aumente passagem. Nas paradas de ônibus, quem precisou do serviço se sentiu prejudicado. É um direito, né, reivindicar, mas só que prejudica outras pessoas, né? Olha só, um bar acabou sendo interditado em Campina Grande. O motivo foi o descumprimento das medidas sanitárias. Agora vamos mudar de assunto. Vê só, depois de responder a 90 questões, os estudantes aqui em João Pessoa que foram fazer o segundo dia das provas escritas do Enem, é claro, estavam se sentindo bem mais aliviados. Com matemática e ciências da natureza, ontem foi o segundo dia das provas escritas do Enem. 1h30 da tarde, os testes começaram a ser aplicados. E antes das 4 horas, tinha candidato pronto para ir para casa. Eu achei meio complicado nas exatas, não sou matéria muito boa. Primeiro dia eu fiquei até as 7 horas, mas hoje terminei mais cedo. Depois de responder 90 questões, incluindo aí matemática, a sensação de muitos candidatos era bem parecida, mesmo tendo se preparado para as provas. Foi bem mais complicado que o primeiro, acho que é porque eu sou mais de humanas, a exatas pesou bastante, mas vamos na fé, né? Para mim, assim, particularmente, toda a matéria de exatas, para mim sempre tive muita dificuldade, né? Cansativo, né? Por causa que, para mim, matemática sempre foi mais difícil, mais complicado que humanas. Depois de 2 domingos de provas, os estudantes agora podem respirar aliviados, com aquele sentimento de dever cumprido. Aliviada. Agora sim posso descansar. Aquele peso todo, aquela ansiedade toda já vai indo embora aos poucos. Foi tranquilo. A divulgação das notas será feita no dia 29 de março, mas a ansiedade para saber o resultado vai continuar acompanhando os candidatos. Muito ansiosa, não vejo a hora de sair logo o resultado e poder usar a nota. Foi bem difícil, bem complicado, mas acho que com foco e determinação conseguimos, né? Acho que eu estou me sentindo mais leve, bem mais confiante e acho que se Deus quiser vamos conseguir, né? Recado agora vai para os pais e responsáveis que querem matricular a criançada na rede estadual de ensino e jovens também. Começou hoje o período de inscrição para os estudantes novatos. O secretário de Educação da Paraíba dá mais detalhes. O prazo para a matrícula dos alunos novatos começa hoje, dia 29, e nós estendemos até o dia 5/2. A ideia é que a gente possa deixar um tempo maior para que todos os alunos que estão fora da rede, que venham de fora da rede, ou que estejam mudando de escola, ou mudando da escola municipal para a escola estadual, ou venha de alguma escola privada, eles tenham acesso para fazer via a plataforma pbeduca.pb.gov.br, ou se não tiver acesso à internet, que o pai, o responsável ou o aluno, dependendo da idade, se dirige até a escola para fazer essa matrícula. Quais os documentos necessários para os novos alunos? Uma foto 3x4 com fundo branco, registro ou carteira de identidade, o CPF é opcional, porque depende da idade do estudante, alguns deles não têm. A questão do documento, do histórico dele, que ele vem de outra escola, e esses documentos são comprovante de residência. Com isso aí ele acessa o formulário de matrícula, preenche e coloca esses documentos. Educação infantil, carteira de vacinação também é um dos documentos, carteira de vacinação, né? Também. Bem, e quantas vagas são destinadas? Nós abrimos 250 mil vagas para todo o público em geral, de alunos veteranos e novatos.
mas o que nós alertamos é que não faltará vaga para nenhum estudante que queira estudar na rede estadual de ensino. Aquele aluno veterano que não fez a sua pré-matrícula, ele poderá também acessar e fazer essa pré-matrícula, ou seja, estará aberta também para esses alunos. Bem, a previsão de ser divulgada essa semana o cronograma de como será realizada essa retomada das aulas? A gente terminou o inquérito sorológico e nós divulgaremos o plano de retomada de das aulas na rede estadual, aqui na Paraíba, e daremos todos os detalhes de como se dará esse processo de volta. A previsão é que comece no início de março? No início de março. A princípio, de forma pela internet? A gente tem uma série de modelos que poderá ser adotado, como a questão de iniciar alguns anos, certo? Com um revezamento, ou seja, fazendo a questão do ensino, uma parte remota e uma parte presencial, ou seja, e também alguns anos ainda de forma remota. Mas isso ficará bem detalhado quando a gente divulgar esse novo decreto. Olha, inclusive ainda hoje a gente já recebeu aqui, eu já mostrei um comentário no telespectador, mostra aqui de novo, ó, falando que o site do Paraíba Educa estava desde cedo sem funcionar para o formulário de pré-matrícula dos alunos, os telefones de lá também não estavam atendendo. A gente já viu aí o secretário de Educação do Estado falando sobre esse atendimento, como começou hoje, pode ser congestionada a rede, mas o que não pode é os telefones não atenderem. A pessoa pode fazer de forma presencial, enfim. Outras informações devem ser dadas aos pais e responsáveis. Está feito o registro. O pessoal que mandou mensagem para cá, ó, a gente já trouxe a resposta para vocês. Tá bom? Ainda falando sobre a educação, após quase um ano sem poder trabalhar, o transporte escolar se prepara para a volta às aulas de forma presencial. Os donos de vans estão tendo que fazer adaptações nos veículos para seguir os protocolos de segurança contra a Covid. Vê aí. Mastroianni, que trabalha com transporte escolar há mais de 20 anos, teve que se virar para garantir alguma renda nos últimos 10 meses. Fui encanador, fui pedreiro, fui eletricista. Na realidade, são 10 meses sem ter a renda do transporte escolar. E tudo que aparecia e que dava para eu fazia. Encostei o carro e fui fazer tudo que era de serviço preciso, que alguém me chamava, eu executava. Segundo o presidente do Sindicato dos Transportadores Escolares da Paraíba, essa tem sido a situação de muitos profissionais. Com escolas fechadas e sem permissão para fazer outro tipo de transporte, começou uma crise no setor. Nós somos os primeiros a parar e estamos sendo os últimos a voltar agora. Nós estamos desempregados há 10 meses. Vários colegas migraram para outras atividades porque não tinham como se sustentar. A retomada das aulas presenciais ainda não garante a totalidade do serviço. A previsão é que, nesse primeiro momento, sejam atendidos apenas 30% dos estudantes e seguindo protocolos rigorosos de segurança. Ao receber a criança, a gente vai ter que fazer a aferição da temperatura. Em seguida, disponibilizar o álcool, certo, para eles, na mão, e disponibilizar a cadeira. Então, se for uma pessoa que tem a idade acima de 12 anos, podemos colocar na frente. Então, vai junto com o motorista, nesse local, um dos alunos. Se for 2 irmãos na mesma casa, ao adentrar no carro eu vou localizar. Se for 2, então eu venho aqui, substituo a bonequinha, vem para cá e os 2 vão sentar no mesmo local. Se for família diferente, então o que é que a gente vai poder fazer? Vai sentar, o primeiro que entrar vai para a janela, vai pular um banco e no próximo vai sentar de outra família. E assim sucessivamente até o final do carro. Para ter garantia de que os protocolos de limpeza e higienização vão ser mantidos, os pais precisam prestar atenção na hora de contratar o serviço. Até porque somente veículos legalizados que tenham essa faixa amarela aqui do lado, ó, e este adesivo de identificação atualizado da CEMOB é que são monitorados para saber se estão cumprindo mesmo com os protocolos. Mais um intervalo agora. Na volta temos informações sobre o aparecimento de centenas de peixes mortos na lagoa do Parque Solon de Lucena, aqui em João Pessoa. Você está vendo aí as imagens, lamentável demais. E também tem informação sobre concurso público, inscrição começando hoje para a seleção da PRF. Fica ligado que o JPB1 volta logo. Se você é concurseiro e está aí sonhando com uma vaga no serviço público,
Se liga porque tem inscrição de concurso terminando hoje, mais um outro, super esperado. Está começando a inscrever hoje também. Quem vai trazer os detalhes é Plínio Almeida. Plínio, conta aí tudo direitinho para o pessoal anotar, fazer logo a inscrição, não perder tempo. Isso mesmo, alô concurseiros, chegou a hora, vamos lá. Vamos começar falando aqui do concurso da Prefeitura, né? Quem era da Saúde, a inscrição foi só até 19 de janeiro. Hoje é o prazo final para a inscrição do concurso da Prefeitura de João Pessoa na área administrativa. São 281 vagas de níveis médio, técnico e superior. A inscrição encerra hoje às 23 horas e 59 minutos, né? Online, todo mundo já sabe como funciona. As provas vão ser no dia 21 de fevereiro já, mês que vem, está perto. Os salários, até R$ 6.412, começa em R$ 1.306, a depender do cargo, R$ 6.412. Para fazer essa inscrição tem que ir no site da organizadora, que é esse que vai aparecer aí, institutoaocp.org.br, www.institutoaocp.org.br. As inscrições elas custam entre R$ 50 e R$ 90, R$ 50, R$ 70 e R$ 90, respectivamente, para os cargos de nível médio, técnico e superior. Então, até hoje, não perde essa chance. Agora, mais um concurso muito esperado para quem tem o sonho de ser policial rodoviário federal. O concurso da PRF vai oferecer 1.500 vagas em todo o país. Aí a pessoa tem que ter nível superior para poder concorrer. O candidato pode ser formado em qualquer área, desde que tenha concluído o ensino superior. Tem que ter também carteira nacional de habilitação na categoria B. Pode ser outra, AB, pode ser qualquer uma outra, mas que contenha pelo menos AB também lá. As inscrições elas começam hoje, nesse caso, né? Vão até o dia 12 de fevereiro. O salário, R$ 9.899, nada mal, hein? As inscrições elas são feitas no site sebrasp.org.br. Anota aí, sebrasp.org.br. Essas inscrições custam R$ 180 e a prova para o concurso da PR vai ser no dia 28 de março. O curso de formação, Danilo, já começa em agosto. Passou nesse concurso, março, abril, maio, junho, julho, agosto você já é policial rodoviário federal. E ótima sorte para todo mundo, que todo mundo consiga se preparar direitinho, né? E realize o sonho. Obrigado, viu, Plínio? Deixa eu mostrar um comentário de telespectador que chegou até aqui. A gente é da Cleide, do bairro do Geisel. Ontem saímos um pouco para passear e sentamos na grama da lagoa para fazer um lanche, mas não conseguimos por causa do fedor desses peixes mortos e muitos ratos. Desrespeito com as famílias que vão ali ter um pouco de lazer. Pois bem, a gente falou que ia trazer aqui esse assunto, né? Quem passou lá no entorno do Parque da Lagoa de ontem para hoje sentiu esse mau cheiro forte demais. Centenas de peixes apareceram mortos nas últimas horas. Convidamos um veterinário da prefeitura para saber como é que estão essas investigações, para saber a causa da morte desses peixes. Quem vai conversar com ele é Antônio Vieira ao vivo. Fala aí, Vieira, já tem alguma constatação, alguma hipótese do que pode ter provocado a morte desses peixes? Danilo, antes de conversar com o veterinário, eu quero dizer que eu que lute aqui, porque o mau cheiro está terrível, a máscara não favorece, não está resolvendo nada. E por mais que o pessoal tenha tirado, a gente vê aqui uma área de contenção, o Jardel está mostrando, uma área de contenção onde o pessoal está tirando aos poucos o peixe. O pessoal está inclusive com uns baldes, né, uns recipientes bem grandes que volta e meia o caminhão do lixo vem fazer a coleta. E essa coleta está sendo feita desde sábado à tarde, para se ter uma ideia. Mas hoje, claro, depois do fim de semana, quem chegou, né, hoje no centro da cidade, sentiu esse mau cheiro enorme que ainda está perdurando aqui. A gente está aqui com o Tiago Neri, que é médico veterinário da Seman. Tiago, você que está acompanhando um pouco o trabalho, que inclusive a gente está observando um pouco ali, o Jardel pode mostrar, o pessoal da Sudema está saindo depois de várias coletas, né, da água aqui. O pessoal está saindo agora, ali a gente está observando uma equipe da Sudema saindo. E o Tiago acompanhou um pouco, conversou com o pessoal. Tiago, já dá para ter uma ideia do que aconteceu para que esses peixes aparecessem mortos e esse mau cheiro todo? Então, a gente está eliminando possibilidades, né? A lagoa, por ser um ambiente totalmente equilibrado, que já vem naturalmente há muito tempo com essa espécie aqui, que é a tilápia, que é uma espécie também muito rústica, resistente, a gente começa a desconfiar de fatores externos.
Então, provavelmente não foi nada que exista na lagoa, e sim uma contaminação que pode ser química. Lembrando que no final de semana a gente teve uma chuva sábado, e aí, obviamente, carreia para dentro. A lagoa ela não tem hoje nenhum esgoto desembocando nela, tem um anel sanitário ao redor que evita essa contaminação de esgoto. Então, o que deixa a gente crente que foi alguma coisa carreada pela chuva, provavelmente produto químico. Lembrando a população que esse peixe não deve ser consumido, porque também não se exclui a possibilidade de algo infecto-contagioso, mas as análises das águas já estão sendo feitas e a análise também dos animais. Pois é, não tem aquela história de que muita gente, certamente passando hoje de manhã aqui, deve ter pensado, poxa, estão jogando esgoto dentro da lagoa, né, aquela coisa toda. Não tem nada a ver com isso. Exatamente, não tem nada a ver. O peixe e os animais aquáticos no geral são animais que esse odor é bem peculiar, né? São animais que a sua própria carne acaba entrando num processo de decomposição muito rápido, e esse processo de decomposição gera esse odor que infelizmente a gente sente aqui na lagoa. Quando é que vocês devem ter essa conclusão? É análise laboratorial. Então, na verdade, quando fizer as análises das águas, a gente já sabe que o oxigênio da água está ok, a gente não tem uma presença grande de plantas que pudessem causar esse óbito nos animais. Então, na verdade, é achar algum produto químico, possivelmente algum metal pesado que vai estar nessa água contaminando e causando o óbito desses animais. Ok, muito obrigado, Thiago Neri, médico veterinário da SEMAN, né, nos esclarecendo um pouco aí do que pode estar acontecendo, mas se aguarda ainda as conclusões desses laudos, dessas avaliações que estão sendo feitas. E aí, para o pessoal que está em casa e que de repente passar por aqui pelo centro, pela lagoa, entender esse mau cheiro que está vindo desde sábado à tarde e que está, de certa forma, incomodando quem passa aqui no centro da cidade. Danilo. Com toda certeza, Vira. Agradecer aí as explicações de veterinário, a gente segue acompanhando para saber o que causou a morte desses peixes. Ótimo trabalho para você. Vamos fazer o seguinte agora, ver comentários dos telespectadores, vocês que participam aqui conosco pelo WhatsApp, o 9881-9700. Glaucio Lima, um amigo que não media esforços para ajudar quem precisava dele. Isabel, do bairro dos Bancários, mandando a homenagem dela também. Fabiano, de Campina Grande. Vivemos num país da impunidade, onde o dinheiro fala mais alto do que a justiça. Esse caso do baterista vai ser apenas mais uma vítima, infelizmente. Deus fará a justiça. Obrigado, Fabiano, pela sua participação. JPB1 de hoje está ficando por aqui. A todos vocês, aquele grande abraço. Um abraço também para Keila Brasil, que fez aniversário dia 21. Cheiro grande para você. E Dona Antônia, do bairro dos Estados, 89 anos. Depois do intervalo tem Globo Esporte. A todos vocês, uma ótima tarde. E amanhã estou por aqui, às 11h45. Aquele abraço. Valeu!